Nossa programação Sagres em Tom Maior já está de volta. E eu te pergunto a você que está acompanhando aqui o Tom Maior, por acaso você já ouviu falar sobre propriedade intelectual na perspectiva de promover a diversidade? Quais os aspectos da propriedade intelectual que impactam diretamente na diversidade cultural? É o que nós vamos descobrir a partir de agora, entender um pouco mais sobre esse assunto, em conversa com a professora doutora Tatiana Duque Martins, do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. Professora Tatiana, bem-vinda aqui ao Tom Maior. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto importante para todos nós, não só cientistas da universidade, mas a pessoa individual que gosta de criar e quer, de alguma forma, contribuir para a melhoria de vida das pessoas. É através da propriedade intelectual. Professora, então já explica aqui pra gente, né, o que é propriedade intelectual, qual é essa relação com a diversidade, né, o que há de similar entre a diversidade e a propriedade intelectual. Num primeiro momento, assim, a gente pode imaginar que não tem nada a ver, ou então que elas são antagônicas. Na verdade, essa é uma conversa bem difícil de fazer mesmo, entre a propriedade intelectual, que significa, a grosso modo, dar a um indivíduo a posse daquilo que ele cria, né? E pensar que a diversidade é o respeito a tudo que se cria, né? Considerando as capacidades criativas dentro do ambiente que a gente vive, né? Então, quando a gente fala de diversidade cultural, o que a gente tem é uma diversidade de produtos que são entregues, mas que respeitam o nosso background, né? Aquilo que a gente aprende durante a vida toda. E aí, bom, o que faz com que essas duas coisas se conversem são coisas muito simples, que é principalmente a preservação. Quando a gente fala de diversidade cultural, a gente está falando de preservação de um conhecimento tradicional, né? Que vem de família, que vem de comunidades, né? E, bom, preservação. E isso é conseguido através da proteção que é conferida pelas leis de propriedade intelectual. Se a gente pensar que é uma diversidade de tipos de propriedade intelectual, cada uma regida por uma lei específica. Então, preservação, incentivo, retribuição a quem cria, a quem inova, a quem entrega coisas novas para a sociedade, né? Mas também uma forma de propagar aquele conhecimento, né? Que é local, que é da comunidade, mas mostrar para o mundo que existe e então ser valorizado. Então, é por meio do que significa e do que rege as leis de propriedade intelectual que a gente consegue essas características de proteção à diversidade cultural. Professora, e quais as ações, né, que podem levar a essa aproximação entre a propriedade intelectual e a diversidade? A primeira coisa é a gente se valorizar. Se cada indivíduo, mesmo que sejam parte de uma comunidade, né, e aí tudo que cria é com respeito ao que aprendeu dos seus antepassados, que aprendeu de boca a boca, né? Mas valorizando a sua capacidade criativa, o que ele torna de melhor no que ele já conhecia, é uma forma da gente começar a ter as nossas próprias ações, levando a essa preservação da diversidade cultural. Então, a gente reconhecer nossa capacidade criativa e ir atrás das formas legais de tornar aquilo forte, com valor econômico, porque sim, propriedade intelectual está relacionado ao valor econômico que é conferido àquilo que você cria. E como é que a gente faz isso? Tem a ver com a aceitação do mercado por aquilo que a gente produz, né? E então, se o que a gente cria já vem imbuído disso, de ter sido originário de uma fonte de conhecimentos tradicionais, ele já tem em si um valor agregado bem, bem importante. E então precisa ser preservado para que o retorno financeiro vá a quem de direito, a comunidade de direito ou a pessoa de direito, né? Então é importante a gente se valorizar, conhecer as formas de proteção intelectual, conhecer os caminhos da proteção e efetivamente ir atrás de proteger, né? Esse é o nosso papel. Perfeito, professora. Para a gente entender um pouco melhor, né, sobre esse assunto,
Teria como a senhora dar para a gente assim, exemplos, né, de propriedade intelectual que atuam na promoção da diversidade também? Quais também são movimentos que estão contribuindo para que a propriedade intelectual ela seja de fato uma força para essa diversidade? Certo. Quando a gente fala em diversidade cultural, há muitos aspectos que esbarram em outras questões, principalmente de direitos humanos, né? E então, isso é um debate muito importante em diversas organizações internacionais e multilaterais, né? Principalmente Unesco, né, que traz esse aspecto humanitário, né, para o que é produzido pelas comunidades, né, mas também pela WIPO, né, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que vem trazer esta informação de que tudo que se produz pode ter um valor agregado e tem que ser protegido, e dá os caminhos, né, de como fazer. Então, essa é uma conversa bem ampla. Então, em consideração ao que a gente espera de proteção para o que se produz dentro da diversidade cultural, desde 2005 já existe uma previsão de um arcabouço legal que nos auxilia, que é aquilo que se protege como sui generis. Então, conhecimentos tradicionais têm uma proteção especial que chama sui generis. E aí, cada local, né, respeitando cada característica das comunidades tradicionais daquele local, existe uma regra, uma legislação que tenta fazer com que isso ocorra. Proteção do que eles produzem, né, do que é produzido, conhecimento, produtos, né? E uma forma de fazer o meio de campo e entregar isso para a sociedade com valor agregado. Então, essa é uma preocupação não só do Brasil, mas o Brasil também faz parte dessas discussões, né? Mas mundialmente, né? Então, a gente está vendo, nos últimos anos, muitas atualizações de legislação já prevendo essas diferenças culturais, mas sempre levando em consideração que a diversidade cultural é um patrimônio da humanidade. Esse é o ponto-chave, né? Entender que a gente tem que retribuir aquilo que é criado como conhecimento tradicional, né? E fortalecer e incentivar para que isso jamais acabe, né? Muitas pessoas veem a proteção intelectual como uma forma de acabar com o conhecimento tradicional, né? Porque ele tende a levar para todas as pessoas que se interessarem aquele conhecimento, né? A partir da retribuição financeira. Mas não é isso só, porque quando o ciclo da inovação se fecha, o que a gente tem é sempre uma forma de fomentar mais e mais criação dentro daquele aspecto, né? Então, vamos supor, um inventor, porque isso sempre nasce da cabeça de uma pessoa, né? Então, o inventor recebe, né, recebe elogios por aquilo que ele cria, coloca no mercado, entrega para as comunidades, vê a vida das pessoas melhorando, e em retribuição tem mais dinheiro para investir em uma nova inovação, uma nova melhoria. Então, isso é o ciclo da inovação funcionando. E isso tem muita possibilidade de acontecer considerando a diversidade cultural e os conhecimentos tradicionais, né? Professora, a gente está falando sobre diversidade, né? Diversidade cultural, mas também todo tipo de diversidade, né? Na verdade, é bem amplo essa questão. E aí eu queria perguntar também como que é a questão de diversidade de gênero dentro da propriedade intelectual. Qual que é o nosso cenário aqui em Goiás, no Brasil também? Essa é uma questão bem importante, na verdade, porque quando a gente fala de diversidade, é muito difícil de separar a diversidade em blocos, né? Uma coisa puxa a outra. Quando a gente fala de diversidade cultural, rapidamente a gente entende que ela envolve diversidade étnica, mas também diversidade de gênero. E quando a gente fala de diversidade de gêneros, as estatísticas que a gente consegue levantar, né, principalmente dos documentos de propriedade intelectual, que englobam principalmente patentes, pedidos de patentes, o que a gente vê é que, mundialmente, a participação feminina como inventor de uma inovação dentro de um documento de patentes aparece muito pouco, né? A Organização Mundial de Propriedade Intelectual tem uma estatística de que 1/3 das patentes, dos pedidos de patentes que ela recebe, tem pelo menos um nome de uma inventora, né? E isso é muito pouco.
Na verdade, eles fazem um acompanhamento de como vem crescendo essa participação, porque vem crescendo a participação feminina nas invenções, né? Mas só para você ter uma ideia, ano passado foram 16,5% das patentes depositadas, né, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, elas tinham uma inventora, né? No ano anterior, 2020, era 15,5%. Aumentou 1%. E alguém pode dizer, mas isso é muito pouco. Mas se a gente pensar que o crescimento de 1% também é anotado entre os anos 2001 e 2011, a gente vê que do ano de 2020 para 2021, o crescimento de 1% foi igual a de uma década atrás, né? Então, uma década levou para as mulheres poderem participar com 1% a mais da produção de patentes como inventoras, né? E agora, nesses últimos 2 anos, a gente viu esse aumento dessa forma. É um aumento bem importante, comparando o que a gente vê antes, mas, nesse ritmo, a gente só vai ter a paridade, que é 50% de patentes contendo nome de inventores masculinos e nome de inventoras femininas, só em 2053. Isso significa que não somos nenhuma de nós aqui que vamos viver essa época, né? Eu espero estar aposentada nessa época, né? Bom, mas e quanto à propriedade intelectual no Brasil, esse é o tipo de estatística muito difícil de se fazer, né? Mas o que a gente vê é que, como o nosso país não tem um conhecimento muito aprofundado do sistema de propriedade intelectual, então muitas das invenções acabam não virando uma patente, né? Então, esses números são muito prejudicados por conta disso. Por conta de 2 fatores. Um, que o brasileiro não aproveita do sistema para pedir proteção para suas criações. E 2, né, o segundo, é que os outros países enxergam o Brasil como um bom mercado, então depositam suas patentes aqui. E então a gente tem nomes de estrangeiros, né, como inventores, não nomes de brasileiros. E aí o que acontece é que, se a gente separar essas 2 coisas, a gente até vê um bom número de patentes contendo inventoras, porque no Brasil, quem deposita pedido de patente é, na sua grande maioria, universidades. E as mulheres participam bem das universidades, né? A gente tem universidades que chegam a ter mais de 50% de professoras, né? Então, sim, a gente vê uma coisa destoante no Brasil, mas também não revela um bom aspecto, né, nesse tema. Professora Tatiana, para a gente finalizar então o nosso bate-papo, né, queria que a senhora falasse para quem acompanha aqui a nossa programação, quais outros espaços as pessoas podem buscar informações, saber mais sobre a propriedade intelectual na promoção da diversidade. Tá? A Universidade Federal de Goiás é um bom lugar, né? A gente tem o NIT e também tem alguns professores, assim como eu, que se interessam em pesquisar sobre propriedade intelectual. Então, a gente pesquisa dentro das nossas áreas qual o impacto da propriedade intelectual. Além disso, tem o nosso Instituto Nacional de Propriedade Industrial, aqui o nome é um pouquinho diferente, é Propriedade Industrial, INPI, é o órgão que efetivamente registra as propriedades intelectuais, né? Então, sem contar, lógico, aqueles que são registrados na Biblioteca Central, né? Que são de direitos de autor. Mas lá a gente tem muito material informativo, né? E então, quando a gente quer saber como fazer, o primeiro caminho é ou ir atrás da universidade para que alguém explique, ou ir atrás do INPI e buscar pelas informações no site do INPI, que são muito claras e muito fáceis de encontrar, né? Além disso, a gente tem tem cursos de pós-graduação, inclusive a UFG tem um curso de especialização em propriedade industrial, que vai começar uma turma nova no final desse ano, em dezembro, né? Então, isso também é uma forma de se preparar sobre esses assuntos, né? É isso, professora. Muito obrigada pela conversa com a gente aqui no Tom Maior, né? Parabéns pelo trabalho. Espero poder conversar também com a senhora em outras oportunidades. Eu que agradeço, estou esperando. Conversamos aqui no Tom Maior com a professora, doutora em